Embu, a partir do século XVIII, começa a ser um centro de produção de santos. É a primeira escola de escultura de São Paulo, nasce no Embu. Esses santos você pode encontrar ali no Museu do Convento, tá? Está disponível, eles têm catálogo, você pode conferir essa história. Bom, aí então, lá pelos anos 50, acontece o modernismo em São Paulo. Aí o Embu entra na moda porque os intelectuais de São Paulo começam a vir para o Embu, porque aqui se juntou uma colônia de artistas, que é o Sakai, que é o Cássio Miboi, que começa uma colônia de artistas a trabalhar aqui cerâmica e esculturas. E o primitivo, é o quadro primitivo, o quadro inocente, chamamos assim. E essa colônia de 20 e 30 artistas se instala no Embu, por quê? Porque Embu era próximo de São Paulo. Podia se abastecer o mercado de São Paulo. Então nós temos um grupo de teatro, que é o Solano Trindade, um grupo de dança, que dança o Mineiro Pau, e a noite embuense torna-se uma noite de festa. Aí começa então a acontecer a arte no Embu, porque o Marco Mariano monta o primeiro antiquário. Lá pelos anos 60, o Embu começa também a vender antiguidades. Com o Marco Mariano, ele monta a loja dele aqui na esquina, ele e a Anitta, é o primeiro antiquário do Embu. Aí o Sakai começa a dar aula de cerâmica. O Sakai é um tremendo ceramista, é uma coisa assim, e eu diria que o camarada é um dos maiores ceramistas do Brasil, você está entendendo? Ele começa a dar aulas aqui no Cercado Grande e começa a vir as senhoras ricas de São Paulo para ter aula de cerâmica no Embu. Nesse tempo o Embu tinha 15 mil habitantes. Com os anos 60 chegaram os americanos e tomaram conta do continente. Os americanos chegaram aqui e falaram: tudo isto é meu, papai me deu. O Gordon falou: isso aqui, o papai, isso é tudo dos americanos. Aí Paraguai virou dos americanos, Argentina virou dos americanos, Brasil virou dos americanos, todo o continente virou dos americanos. Os caras criaram a Operação Condor. Com a Operação Condor, o que aconteceu? Todos esses hippies e tentativas de Tupamaro, tentativas de revolucionários tiveram que se locomover. Correr, não podia mais ter parada fixa. Aí o que aconteceu? O Embu começa a ter linhas. Aí a gente começa a receber argentinos. Os argentinos que vieram para cá, nós não sabíamos fazer artesanato. O Brasil não sabia fazer artesanato, porque a coroa inglesa proibiu o Brasil de produzir qualquer indústria artesanal nesse país. Nós tínhamos que comprar dos ingleses. Aí nós não sabíamos trabalhar em couro. Tá bom? Não sabendo trabalhar em couro, o que aconteceu? Com a chegada dos argentinos, nós começamos então a aprender a trabalhar couro. Até aí nós não sabíamos nada. Com bolivianos nós aprendemos a trabalhar cerâmica. Com chilenos nós aprendemos a trabalhar metais. Eram as pessoas que no seu país eram consideradas revolucionários, tiveram que fugir e eles vieram para aqui, por quê? Aqui estava próximo de São Paulo. Eles conseguiam viver do turismo. Eles foram também para Arembepe. Arembepe por quê? Porque Arembepe está próximo de Salvador. Tá? Então se criou uma colônia em Arembepe. Criou-se uma outra colônia em Ouro Preto, por quê? Mesma coisa, porque Ouro Preto estava próximo de Belo Horizonte. Então todos esses latino-americanos que tiveram que correr para cá, que a Operação Condor acendeu uma luz e a meninada teve que correr adoidado, vieram cair nessas cidades que eram próximas, mas que eram um matagal, que dava para você passar despercebido. As primeiras construções diferentes, por exemplo, foram os argentinos e chilenos que construíram aqui no Santa Luzia, você está entendendo? Eles vinham, construíam com madeira e tal, e morava precariamente, mas morava. Aí o Embu começa a receber uma população estrangeira, começa a se falar outra língua na cidade. Isso nos anos 60, até os anos 70, nós temos esse período da chegada do latino-americano. O Embu torna-se uma cidade que fala 3 línguas, 4 línguas. Você está entendendo? Porque os americanos também começaram, os hotéis começam a mandar turistas para cá, tá? Porque havia um movimento de arte se formando e era um dia que o americano está em São Paulo, vai lá visitar o Embu porque é próximo. Vai visitar Arembepe porque é próximo. Vai visitar Ouro Preto porque é próximo. Você tem um dia de ocupação turística, que dá para você vir de manhã e voltar à tarde, você está entendendo? Aí então, entre os anos 60 e os anos 70, o Embu começa a florescer como cidade das artes, tá bom? Aí então, lá pelos anos 70, começa a surgir também a Praça da República. Agora vamos começar, quando eu falo Praça da República, nós temos que lembrar que foi o maior movimento de arte que esse país já teve.
Explicarei você por quê. Havia uma meia dúzia de galerias em São Paulo que trabalhava de porta fechada, tá bom? Aí esses artistas o que fazem? Pegam os seus quadros, que foi a nossa renascença, e expõem na rua. Pela primeira vez o artista brasileiro pega o seu quadro e bota na rua para ser visto. Sabe, isso para nós foi um fenômeno e foi uma revolução. Goste você ou não, se hoje você visita a minha galeria, é porque esses artistas tiveram coragem de sentar na Praça da República, na frente de um monte de mendigos, porque dormia-se lá um monte de mendigos, um monte de gente que passava e andava e perguntava: o que você está fazendo aqui? Essa coragem os homens tiveram e sentaram na Praça da República, e a coisa cresceu, porque como o brasileiro não tinha acesso a ver arte de verdade, a Praça da República explode num movimento muito grande. Aí o Assis tinha nascido em Minas Gerais, e numa dessas exposições que os artistas de Embu foram fazer em Minas Gerais, o Assis olha o Gama, olha o Sakai, olha Cássio Miboi e fala: eu vou para o Embu. E aí junta-se essa trupe, foge de Minas Gerais e chega no Embu. E o Assis tinha essa sagacidade. Aí ele olha a Praça da República e fala: isso na minha cidade funciona. E ele vai para a Praça da República e começa a convidar os artistas da Praça da República que expunham no domingo e fala: escuta, vocês não querem depois da praça ir para o Embu? Tá? A praça fechava 2 horas, vocês não querem ir para o Embu? Aí o que aconteceu? Uma meia dúzia de artistas, pintores e escultores passa a vir para o Embu no sábado. Por quê? Expunha-se no sábado e domingo ia-se para a República. Começa a segunda fase da arte do Embu. Chegam os acadêmicos. Porque na Praça da República prevalecia os pintores acadêmicos. E aqui prevalecia-se os primitivos. Sabe? Então essa chegada dos acadêmicos se dá entre os anos 70 e os anos 80. Pela primeira vez no Embu, você vê pintura acadêmica. Isso é uma revolução no Embu, porque já se somava a escultura, que aqui se fazia esculturas muito grandes, troncos muito grandes, esculturas muito grandes. Aqui era um parque de esculturas muito grande. Né? João dos Jonas, por exemplo, fazia escultura de 5 metros de tamanho, você está entendendo? O Agenor fazia esculturas de 2 metros, era uma coisa fabulosa. Aí soma-se a isso os acadêmicos. Aí então nós já temos os primitivos, nós já temos os acadêmicos, nós temos aí já os antiquários, começa a se chegar antiquário, com Marco Mariano começa a se chegar os antiquários, tá? A cidade começa a mudar, você está entendendo? Começa a chegar artesões que expunham na praça, eles botavam um plástico amarelo no chão, por 2 metros de comprimento, e colocavam seu produto no chão. O Embu começou com peças colocadas no chão. Tá bom? Aí então, entre os anos 70 e os anos 80, nós temos a chegada dos acadêmicos. Aí dos anos 80 aos anos 90, começa a se chegar os modernos. A pintura moderna começa a chegar na cidade e começa a chegar outro tipo de produtos. Você está entendendo? Está entendendo? Nos anos 90, a cidade, o Brasil começa a passar por um período ruim. Há uma falência no movimento de crescimento do país. Se você olhar, há um hiato onde o país deixa de crescer e nós entramos numa crise. Aí o que acontece? A classe média vem para a feira. A classe média então começa a invadir a feira da Praça da República, a feira lá de Ouro Preto, a feira de Arembepe, a feira do Rio de Janeiro. Começa a entrar um outro tipo de gente na feira. É aquela pessoa que está complementando salários. Não era mais o artesão típico. Não era mais aquele maluco que vendia uma peça para comer durante a semana, fumar durante a semana e ser feliz. O hippie deixa de ser hippie e torna-se então um camarada preocupado com os seus pagamentos. Tá? Aí começa-se então a descaracterização do que seria a feira de artesanato. Tá? Começa a entrar comidas típicas, começa a entrar um produto que não era tão assim feito em casa. O cara começa a fazer montagens. Entra o montador. O montador pega peças e monta, pega peças e monta. Não mais um artesão que produz a peça. Por exemplo, quando um boliviano nos ensinou a fazer cerâmica, ele nos ensinou a pegar barro, queimar barro, pintar barro e amarrar num cordãozinho. Esse novo artesão não, ele vai na 25 e compra contas coloridas e amarra no barbantinho.
Essa diferença então começa a ser fundamental na identidade da feira, tá? Aí então a feira começa a descaracterizar lá pelos anos 90.